Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos, os que estão aqui conosco, reunidos neste momento de grupos de crescimento, reunião de oração, ou melhor, reunião de oração em grupos de crescimento, né? Hoje, terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Estamos caminhando aí para o encerramento do final do ano, ainda fazendo as nossas transmissões online, nesse momento em que estamos aí nesta pandemia do coronavírus. Com a graça de Deus, estamos aqui para termos um tempo de oração, um tempo de leitura da palavra, louvor, e também um tempo para estarmos na presença do Senhor. Mesmo que isto esteja acontecendo de forma virtual, Deus conhece o propósito dos nossos corações. Portanto, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, meu amado irmão, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus familiares, sobre o seu lar, sobre a nossa sociedade, de forma muito especial sobre a igreja do Senhor Jesus, espalhada sobre a face da terra. Amém? Nós vamos orar, vamos falar com Deus, vamos colocar diante do Senhor a nossa súplica, a nossa intercessão, a nossa ação de graça, o nosso louvor, a nossa confissão e, acima de tudo, a nossa adoração. Quero mandar um abraço aqui para o Samuelzinho, que está lá acompanhando a nossa transmissão, juntamente com o papai, né? Com o Ângelo. Deus esteja abençoando a vida do Samuel, do Ângelo, Perpétua, Davi, toda a família. Nossa irmã Lúcia Amaral Lobato também nos acompanhando. Leandro Estevão, boa noite, meu querido. Deus abençoe. Vamos para mais uma noite de aprendizado. É isso aí, amém, querido. Deus te abençoe ricamente. Vamos crescer juntos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então pedir a Deus a direção, a orientação e a capacitação do Espírito Santo para pensarmos sobre oração, né? Hoje nós vamos falar sobre o ensinamento de Jesus sobre oração, sobre a vida prática de oração, baseado em Mateus capítulo 5. Nós vamos agora falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus excelso, glorioso, único, perfeito, suficiente, Deus que se importa conosco, Deus que enviou o seu Filho amado Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é que aqueles que creem já estão salvos. E esta palavra é uma promessa do Senhor para nós. E por isso nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Primeiro, a salvação em Cristo Jesus. As demais coisas são bênçãos. São agregadas àquilo que o Senhor tem nos dado, Deus, de forma especial, na pessoa e obra de Jesus. Se nós tivéssemos nesse dia, Deus, a falta de tudo, não tivéssemos condições para mais nada, mas no nosso coração, ó Deus, tendo a certeza da salvação em Cristo Jesus, estaríamos, ó Deus, com tudo o que é suficiente para te adorar, para glorificar, para servir ao Senhor. Assim diz a tua palavra. Ainda que a oliveira minta, ainda que a videira não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem no mar, ou que a terra trema, eu vou confiar, porque o Senhor é Deus fiel. E a tua palavra nos traz essa segurança, essa certeza, é na Bíblia, é nas Sagradas Escrituras, é na revelação do teu Espírito Santo a nós, que temos essa segurança, essa certeza de que tudo mais pode não estar dando certo aos nossos olhos, tudo mais pode não estar indo de conformidade com aquilo que achamos ser o certo, o correto, o perfeito, mas uma coisa precisamos, ó Deus, todos os dias glorificar
e precisamos adorar e louvar o teu santo nome, porque todos os teus decretos têm se cumprido. Todos os teus preceitos, toda a tua vontade, tudo aquilo, ó Deus, que glorifica o teu santo nome, tudo aquilo, ó Deus, que exalta o nome de Jesus, tem sido executado, ó Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai, nesse instante nós estamos aqui reunidos de forma virtual. Muitos irmãos estão nos acompanhando aqui ao vivo. Muitos estarão depois ouvindo esta transmissão. Nós sabemos que todos, ó Deus, que aqui estão e todos que vão assistir essa transmissão serão abençoados. Não porque a pessoa que transmite, não é quem fala, mas é porque fala através do teu Espírito Santo na palavra. É a tua palavra. Tua palavra é fiel e verdadeira. É nela que nós estamos, ó Deus, tendo a confiança. É nela que revela-se Jesus Cristo. Por isso nós aqui pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, fala os nossos corações nessa noite. Enche-nos com teu poder. Aviva-nos. Santifica-nos. Envolve-nos de tal maneira, ó Deus, na tua palavra, para que nós possamos ser, ó Deus, agraciados de conhecimento, de sabedoria, de entendimento para viver vida santa, para caminhar em tua presença, para andar segundo os teus propósitos, para fazer a tua vontade, ó Deus. Nós pedimos por todos que fazem parte da tua igreja, de forma especial, a Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda. Nós pedimos por toda a igreja do Senhor Jesus espalhada sobre a face da terra, igreja essa que tem compromisso com a tua palavra, em expor a tua palavra, em pregar a tua palavra, em ministrar biblicamente os sacramentos e corrigir, executar na vida da igreja, ó Deus, a correção bíblica, a disciplina bíblica, Senhor. Essas são as marcas da tua igreja, pela qual nós entendemos que na tua palavra, na Bíblia Sagrada, assim nos ensina. De forma especial, a Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, aqui no Retiro, as nossas congregações Ágape, ali em Santa Isabel, Santa Cruz, Congregação Alfa e Ômega, Congregação Betânia em Belo Horizonte e Congregação Coqueiros, no bairro Coqueiros. Cada irmão que faz parte dessas congregações, os grupos de crescimento que pertencem a essas congregações que se reúnem às terças-feiras, e os grupos de crescimento da sede, os grupos de crescimento da Segunda Igreja, que também estariam reunidos nesta noite, mas devido a esse momento estamos aqui, ó Deus, de forma virtual. Clamamos, ó Deus, que o Senhor continue derramando sobre nós graça, misericórdia, amor, perdão, suficiência na pessoa e obra de Cristo Jesus. É no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Nossa irmã Malta Terra, boa noite. Deus abençoe a vida da irmã de forma rica e preciosa, né? Nós vamos nesse momento louvar o nosso Deus. E o nosso louvor hoje é o hino de número 128, Comunhão Preciosa. É a nossa comunhão preciosa em tempo de oração que nós temos com o Senhor. Nossa irmã Cecília Bastos Nunes, boa noite, querida. Deus abençoe ricamente a sua vida também. Que bom tê-la aqui conosco. Vamos então louvar o Senhor com o hino 128, Comunhão Preciosa. Precioso somos na presença
Comunhão preciosa dos santos em Cristo Jesus, a oração. Comunhão dos santos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo relata o evangelista Mateus, capítulo de número 6, dentro do Sermão do Monte. Jesus nos dá sabedoria, conhecimento e entendimento na palavra de como se deve orar. Quero mandar um abraço aqui para nossa irmã Aparecida Inácio, lá da congregação Coqueiros, e também nosso irmão presbítero Vanderlei Dutra, o homem dos fretes, o homem do caminhão. Deus abençoe sua vida, meu querido. Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 8, assim nos diz o Espírito de Deus. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam uma recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai,
sabe do que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Dona Elisa, um grande abraço para a senhora, para o senhor Darcy. Deus abençoe a vida desse casal. Quando orarem, aí aqui um detalhe, né? Quando Jesus diz para os seus discípulos e toda a multidão que está ali reunido no monte, num local onde Jesus estava proferindo conhecimentos, palavras, sabedoria, entendimento, sendo ele o próprio Deus, falando por direção do Espírito Santo, Jesus vai dar conhecimento sobre oração. E esta palavra, ela tem sido uma palavra fiel e verdadeira, por ser a palavra de Deus, e ela tem sido transmitida de geração a geração. Mas eu paro para pensar nesse momento e te faço fazer uma viagem no tempo. Imagina você assentado ali naquela relva, num monte. Jesus havia sentado no cume daquele monte, no lugar mais alto. Os seus discípulos se assentaram ao seu redor e Jesus passou a dar ensinamentos, vários, bem-aventuranças. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, sobre os mandamentos. E Jesus então chega no momento em que ele vai falar sobre oração. E Jesus tinha autoridade para falar de oração. Se tinha alguém nesse mundo, se existiu alguém nesse mundo que tinha autoridade para falar sobre oração, esse era Jesus. Porque ele na prática viveu a oração. Em momento algum, Jesus buscou glória dos homens e nem glória para si mesmo. Em todo momento ele buscou a glória de Deus. Isso foi de forma expressa nas suas orações. Principalmente quando no momento em que Jesus ora dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade. Seja assim como tu queres, como tu determinou, predestinou, pré-estabeleceu. E aí, queridos, Jesus, sendo misericordioso, gracioso, e tendo ele essa intimidade com o Pai na oração, ele ensina os seus discípulos, como nos ensina hoje todos os dias. E uma palavra muito interessante quando Jesus fala de oração é que ele diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. O que são os hipócritas? Os hipócritas eram aqueles que usavam máscaras para poder representar. É como se fosse um artista de teatro, né? O hipócrita era aquele que usava uma face que não era dele, numa máscara, para representar se ele estivesse alegre, triste, representar um outro indivíduo, uma outra pessoa. Hoje os artistas fazem isso sem máscara, né? A técnica de apresentar. Às vezes o artista mesmo, ele tem uma feição diferente, deixa o bigode crescer, a barba, o cabelo, ou raspa o cabelo, né? Usa, quem sabe, uma dentição, uma maquiagem. Um dia desse eu estava vendo Arnold Schwarzenegger, né? Rapaz, como é que o cara tá velho? E aí ele falando sobre uma das maquiagens que ele fez para representar o exterminador do futuro, que a sua face, né, parte era vista como uma face humana e parte por dentro, como se fossem os ossos, era de metal. Quem tem 45 anos sabe do que eu estou falando, né? Quem tem mais, talvez uma geração mais nova não conheça, não tenha visto. E aí a gente vê, né, as maquiagens, né, justamente para ele representar um homem que por fora tinha uma capa, né, de carne, mas por dentro era de metal. É ficção. Por isso que os hipócritas, né, precisavam usar máscaras para representar. Tendo essa ideia, entenda por que Jesus está dizendo assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, vocês não estejam de máscara, não tenham uma representação, não tenham uma face,
Não se apresente diante de Deus com um rosto, com um semblante que não é o seu, que não representa a sua verdadeira face, a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira pessoa, o seu verdadeiro ser. Não seja um artista, não seja um comediante, não seja uma máquina, não seja o super-homem, não seja um Homem-Aranha, não seja, enfim, seja qualquer coisa que um artista possa representar. Ele diz, seja autêntico, seja você mesmo. Porque você não tem como se apresentar diante de Deus com máscaras. Você só tem como se apresentar diante de Deus autenticamente como você é. Por quê? Porque o hipócrita ele vai apresentar e vai representar aquilo que ele não é. E Deus não vê o exterior, ele vê o interior. Olha que interessante, o texto que nós lemos diz assim: vosso Pai que está nos céus, Deus, Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você peça para Ele. Então não adianta você se apresentar diante de Deus chorando, lastimando, fazendo uma encenação, rasgando as suas vestes, usando pano de saco, sentado em cinza, com a boca no pó, sendo que o seu coração é soberbo, presunçoso, mentiroso, sendo que as suas palavras não glorificam a Deus e não falam a verdade de Deus para o homem, sendo que o seu coração, o seu pensamento, os seus desejos são carnais, sendo que a natureza pecaminosa está falando mais alto dentro do seu ser, porque Deus sabe de tudo isso. Então não adianta representar diante de Deus. Mãos levantadas, lágrima nos olhos, choro. O que Jesus fala do hipócrita quando ora? Ele diz assim: os hipócritas, quando oram publicamente nas esquinas das ruas, nas praças, nas sinagogas, o que eles fazem? Eles fazem longas orações, eles se colocam de pé, com mãos levantadas, com uma encenação para que todo mundo possa ver. Jesus diz assim, verdadeiramente essa é toda a recompensa que eles receberão, ou seja, serem vistos pelos homens, mas não por Deus. Fazem uma encenação, mãos levantadas, lágrimas escorrendo dos olhos, na face, quem sabe com palavras bonitas, com expressões idiomáticas, com frases bem rimadas, quem sabe a vestimenta de uma aparência de humildade, mas um coração soberbo, presunçoso, não arrependido, um coração autossuficiente, um coração que não entendeu a glória de Deus e não entendeu a graça de Deus. Qual é a recompensa de alguém que faz tudo isso? Ser visto pelos homens. Aí Jesus diz assim, se esse era o propósito dele, já alcançou o propósito. Foi visto pelos homens. Quem sabe muitos até aplaudem, Almas para os hipócritas. Almas para os encenadores, para os artistas da oração. Mas a oração não chegou diante de Deus. A oração não alcançou o trono da graça. A oração não alcançou a misericórdia de Deus. A oração não se achegou diante de Deus. Por quê? Porque Deus vê e sabe de tudo quanto você necessita antes mesmo que você peça. A Bíblia nos diz, a palavra ainda não saiu da nossa boca e Ele a conhece toda. Ele sabe o que é o propósito do seu coração. E Ele sabe quando você fala, quando você expressa verbalmente alguma coisa, qual realmente é o desejo do seu coração, do meu também. Se é um desejo sincero ou se é um desejo hipócrita. Ou seja, você quando orar, disse Jesus, vá para o seu quarto, sozinho, em secreto,
Fecha a porta atrás de você. Ora seu Pai que está em secreto. Onde está Deus? Você sabe onde está Deus? Onde Deus mora? Onde Ele habita? Eu não sei onde Ele está, mas eu sei que Ele existe. Jesus disse que o Espírito é como o vento. Você sabe que Ele movimenta as coisas, mas você não sabe de onde Ele vem, nem para onde Ele vai. Assim é o Espírito de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. A Bíblia Sagrada diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito de Deus, Ele nos capacita, nos envolve e faz com que a nossa oração chegue diante de Deus. E Ele faz isso com gemidos inexprimíveis. Deus, o Pai, Ele está no local onde você não sabe. Então não é o local onde se ora. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, lá registrado no Evangelho de João, aquela mulher diz assim, vocês adoram no templo, nós adoramos no monte. Vocês dizem que adoram no lugar certo, nós estamos adorando no lugar errado, porque os judeus, e os samaritanos tinham uma divisão. E os judeus não aceitavam os samaritanos no templo. Eles eram meio judeus. Aí Jesus disse para eles, olha, vai chegar a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus mesmo diz, eu e o Pai somos um. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, a oração sincera é aquela que você fala com Deus e Deus vê o seu coração. Talvez não desce uma lágrima. Talvez você não fala uma palavra. Talvez o seu semblante está totalmente fora do contexto daquilo que você está pedindo a Deus. Mas a sinceridade do seu coração, aquilo que você coloca diante de Deus, é tão autêntico naquilo que está dentro do seu ser, e Deus sabe disso, só Ele sabe disso, e Ele atende. Quantas orações hipócritas têm subido até o trono de Deus? Melhor, quantas orações hipócritas têm sido feitas, Porque subir ao trono de Deus, nenhuma delas estão subindo, até porque tem muito cristão, ou pessoas que se dizem cristãos, crentes, evangélicos, que oram e no final da sua oração nem tem a parcimônia de dizer em nome de Jesus. Na mediação do nome de Jesus. Na mediação de Cristo Jesus. Estão orando pelas suas próprias forças. Estão orando confiado nos seus próprios méritos. A oração de Daniel, que diz, Senhor, o que cabe a nós? O corar de vergonha. Portanto, queridos, a oração que Deus ouve é aquela que você faz em secreto. Pai, Deus, Ele conhece os seus segredos. Ele conhece o seu íntimo, Ele conhece o seu ser, Ele conhece o seu coração, a sua mente. O que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz e até mesmo aquilo que você deixa de fazer. Porque tem momentos da nossa vida que nós erramos, irmãos, por não fazer a coisa certa. Às vezes a gente acha que errar é só fazer coisa errada. Não. É erro também a omissão. O crente tem errado hoje mais por omissão do que por pecado. O fato de nós conhecermos a verdade em Cristo Jesus e não proclamarmos Jesus, estamos pecando. O fato de vermos as coisas acontecendo errada e não contrapor com a palavra, a Bíblia, não exortar, não mostrar para as pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, de que eles são pacíficos de serem punidos, porque são depravados como eu e você, mas você agora conhece, você agora entende, você agora passou a ser
conhecedor da verdade. Você não pode deixar de proclamar a verdade, falar a verdade, expressar a verdade. Porque você está pecando. Deus conhece o mais profundo do nosso íntimo e sabe quando erramos e quando acertamos. Essa ideia de, eu errei tentando acertar, isso é meio complicado. Isso vai muito para a ideia que nós estamos vivendo nos nossos dias, né, da política, né, me fugiu aqui agora a palavra, sabe? Politicamente correto. Isso é politicamente correto. Deus não agrada disso, não. Eu costumo dizer que de bom pensamento e de boa ação, de boas ideias, como já diz um ditado popular, né, de boa intenção, o inferno está cheio. E a gente precisa ter cuidado. Então Jesus diz assim, o teu Pai, que conhece os seus segredos, Ele vai recompensar, vai ouvir, vai responder a sua oração. Que não parte de um coração hipócrita, de um coração insensato, mentiroso, fingido, mas um coração autêntico. E Jesus nos diz assim, não fiquem recitando, repetindo sempre as mesmas coisas quando vocês fizerem as suas orações, como fazem os pagãos, que pensam que as orações repetitivas é que são as eficientes, não é pela quantidade, não é pela quantidade, não é pelo quantitativo do que se fala que Deus ouve. Talvez, como eu disse aqui, talvez você não vai falar uma palavra, mas você vai falar com Deus com um coração sincero. Talvez você não vai dizer uma palavra, mas uma lágrima vai falar mais do que uma palavra. Talvez você não vai dizer uma palavra, não vai verter uma lágrima, mas o que o seu coração está expressando, né? E o que o seu coração está falando com Deus, em secreto, aquela hora que você sabe que só está você e Deus. Entendeu? A nossa irmã Dalva está dizendo aí que tem pessoas aqui perto que não dá para pregar pessoalmente. Aí oro mais alto, coloco hinos mais alto para que eles possam ouvir. Pessoas que estão ouvindo louvores, né? Mas a gente precisa falar. Testemunho. Testemunho, minha irmã, fala mais alto do que qualquer música e de qualquer oração audível. É a nossa vida. As pessoas precisam ler na nossa vida. As pessoas precisam ler no nosso comportamento, na nossa prática, aquilo que nós estamos realmente vivendo em Cristo Jesus. As vãs repetições. Tem gente que, às vezes, na sua oração, ele é como se fosse um mantra, né? Se você ouvir aquela pessoa orar um dia, 2, 5, 10, 50, ele tem a mesma oração, ele não muda. A oração dele não tem louvor, não tem adoração. Eu confesso para os irmãos que tem algumas denominações que eu não consigo entender o que eles fazem quando diz que estão orando. Porque a oração você precisa falar o amém. O que significa o amém? Quando você concorda com a oração do outro. Assim seja. Eu ouço a sua oração, você ouve a minha, e no final diz assim, amém, Senhor Jesus. Ou seja, é isso mesmo, Senhor Jesus. O que ele falou, eu concordo. O que ele expressou aí, eu também estou expressando no meu coração. Faço das palavras dele a minha palavra, ou as minhas palavras, através do amém. Mas tem pessoas que quando estão, vamos orar, fazer um clamor, no final você diz assim, o que foi falado, quem falou, e o que foi pedido, quem foi xingado, quem foi blasfemado, não dá para saber. Entendeu? Não dá para saber. Não sejam iguais aos hipócritas, não sejam iguais aos pagãos, repetitivos, com mantras, né? Achando que nas suas muitas repetições, Deus na hora diz assim, já não aguento mais ouvir esse indivíduo falando isso. Eu vou atender essa oração dele, porque pelo menos ver se ele muda, né? Passa para uma outra página. Não é assim que funciona, não. Você pode falar uma coisa para Deus 1.000, 2.000, 1.000.000 de vezes.
se essa não for a vontade de Deus, e se aquilo que você está falando para Deus não glorifica o nome de Deus, não edifica a sua vida e a igreja de Cristo que é você, Deus não vai ouvir. Você não pensa que você vai mudar o propósito de Deus com a oração, não. Porque, na verdade, a oração é você orar aquilo que você entende ser o propósito de Deus. Né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ah, pastor, então eu não posso pedir, eu não posso clamar, eu não posso suplicar, eu não posso interceder. Pode, mas preste bem atenção, o que você está clamando, suplicando, pedindo, tem embasamento bíblico? Está concatenado, está direcionado, está orientado pelo Espírito Santo na palavra? Tem fundamento na Bíblia? Tem entendimento? É isso que a gente precisa pensar. Lembre-se, disse Jesus, o Pai Celeste, Deus, sabe exatamente do que nós precisamos. Até mesmo antes que nós venhamos a pedir qualquer coisa diante de Deus, Ele já sabe o que você precisa. Mas aí vem uma pergunta, né? Se Deus já sabe, por que orar? É até o tema de um livro. Se Deus já sabe, para que orar? Deus sabe, mas Ele quer saber se você sabe que Ele sabe, primeira coisa. Segundo, Deus quer saber se você confia nele, ao ponto de dizer assim, Senhor, só o Senhor pode agir nesta situação. Senhor, só o Senhor, em nome de Jesus, pode fazer diferença nisso que eu estou pedindo. Senhor, só o teu poder, o Espírito Santo é que pode mudar esta ou aquela situação. Então, primeiro, Deus sabe, mas Ele quer saber se você entende, reconhece que Ele sabe. Segundo, Deus sabe, mas Ele quer saber se você confia nele e somente nele, em Cristo Jesus, para dar resposta naquilo que Ele já sabe. E terceiro, se isso que você está pedindo, sabendo que Deus sabe, a resposta, ainda que não seja aquela que você deseja, aquela que você queira, você vai dizer, mas é a vontade de Deus, então ela é certa. É isso que tem que ser, é assim que tem que ser. Porque às vezes, irmãos, nós estamos pedindo uma coisa que não é a vontade de Deus. Mas como saber isso, pastor? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O poder de Deus nos capacita a entender a vontade de Deus. A palavra de Deus nos revela o ser de Deus, nos revela o propósito de Deus, nos revela os planos de Deus. A palavra de Deus nos revela os decretos de Deus, a sua soberania, a sua onisciência, a sua onipresença, ou seja, a Bíblia Sagrada revela Deus e o seu ser e a sua ação sobre nós. Então, se você quer orar segundo o que Deus já sabe e que o que é a vontade de Deus tem que ser orado, você precisa conhecer a palavra. Não foi isso que Jesus disse para os saduceus? Não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus? Às vezes você está muito frustrado, talvez, que algumas orações que você faz, Deus nunca respondeu, mas talvez você nunca parou para pensar se aquilo que você está orando condiz com Deus. Deus sabe de tudo que você precisa. Exatamente, Deus sabe exatamente o que você precisa, antes mesmo que você peça a Ele. Ou seja, Ele quer saber se você confia nele para dizer, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que eu preciso. Mas só o Senhor pode me dar isso. Só o Senhor pode me livrar disso. Só o Senhor pode me dar direção para isso. Só o Senhor pode me encaminhar para essa realidade. Quantas famílias, quantos casamentos, quantas vidas, quantas igrejas, quantos negócios, trabalhos, quantas administrações estão frustradas, pessoas frustradas, pessoas que estão vivendo uma situação totalmente deprimente, decepcionados, não com Deus, decepcionados consigo mesmo, achando que Deus não respondeu, que Deus não fez, que Deus não agiu, que Deus abandonou, que não foi feita a vontade de Deus, que aquilo que ele tanto pediu, Deus não atendeu, que Deus não ouviu.
Mas a questão é, o que foi pedido condiz com Deus? Está alinhavado com a glória de Deus? Tem base bíblica? Tem fundamento no conhecimento da palavra? Reflete a sua intimidade com Deus? É realmente sincero do mais profundo do coração? São coisas que nós precisamos pensar. Quando orarem, disse Jesus, tem muita coisa que a gente precisa viver, fazer, pensar, refletir. Meus irmãos, um tempo só de meditação num grupo de crescimento de reunião de oração é muito pouco. Nós precisamos de mais. Terças e terças, quartas e quartas, quintas e quintas, domingos e domingos nas escolas dominicais, nos cultos, e ainda é muito pouco. Precisamos ler mais a Bíblia em casa, precisamos ter mais tempo de oração, tempo de comunhão, tempo de jejum, de clamor, de súplica. Deus ouve as nossas orações, Ele é sincero em responder. Eu sempre digo, né? Deus tem 3 maneiras de responder as nossas orações: sim, não e espera. Porque no final, Ele vai te responder sim ou não. Mas não é porque Deus naquele momento não podia te responder que Ele é limitado, não. É eu que não estava preparado, é você que não estava preparado para receber a resposta, seja sim ou seja não. Então Ele te dá um tempo para te preparar para que você receba a resposta dele. Então tem resposta de oração de Deus que é imediata, é sim. Tem resposta de Deus de oração que é imediata, é não. E tem resposta que Deus dá, diz assim, espera. Você precisa amadurecer para poder entender os meus propósitos. Quem sabe não é esse tempo que nós estamos vivendo. Deus está dizendo assim, espera. Senhor, cura-nos dessa pandemia. Senhor, livra-nos dessa pandemia. Senhor, bane de sobre a face da terra, extingue de sobre a face da terra essa pandemia, esse vírus. Deus está dizendo assim, espera, eu vou fazer. Talvez Ele vai dizer assim, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou adequar o mundo para viver com esse vírus. Como foi a gripe no passado, que matou tanta gente, hoje nem todo mundo morre de gripe. Morrem de gripe, mas não como morreram no passado. Quem sabe vai chegar um tempo, a gente vai lembrar disso e vai dizer assim, aquele tempo do coronavírus, em que muitas pessoas morreram. Hoje as pessoas pegam o coronavírus, é como se fosse uma gripe normal. Deus pode fazer isso? Ele é Deus. Quem sabe Deus está dizendo assim, espera, através desse coronavírus eu tenho algo para ensinar para você. Através desse coronavírus eu tenho algo para ensinar para a igreja. Através desse coronavírus eu tenho algo para ensinar para a população mundial. Ainda que eles não me reconheçam como Deus, ainda que eles não reconheçam Jesus como Salvador, mas no dia que eles tiverem que se ajoelhar diante de Jesus, porque a Bíblia diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor, vai dizer assim, então aquele coronavírus era para isso, e eu estava achando que era outra coisa, mas lá é tarde. Mas então como é que eu vou entender hoje, pastor? Como é que eu vou entender agora, pastor? Comunhão preciosa, tempo de intimidade com Deus, tempo ganho, não é gasto não, é ganho com Deus em oração, mas a oração precisa ter base bíblica. Eu volto a citar isso aqui, eu quero dar ênfase nisso. Oração tem que ter base bíblica. Orar sem conhecer a palavra é vã repetição. Orar sem conhecer o Deus da palavra é orar em vão. Por isso tem muita gente orando e nem no final da oração dizendo em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Deus abençoe seu lar, a sua casa. Deus abençoe a todos nós, Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbitério de Volta Redonda, grupos de crescimento da Segunda Igreja. Deus abençoe a toda a igreja espalhada pela face da terra. Nós vamos orar. Vamos finalizar esse momento, vamos encerrar o nosso estudo e pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Esse tempo não tem sido um tempo de crescimento, de participação numérica presencial,
mas é um tempo de crescimento espiritual na palavra. Tem sido para mim. Eu espero em Deus, em Cristo Jesus, que também tenha sido para você. Amém? Deus Santo, eu nesse momento te agradeço pelo privilégio de estar aqui reunidos com os irmãos, mas acima de tudo pelo privilégio de orar, falar com o Senhor. A oração, a intimidade, o poder adentrar a tua presença, sendo tu Deus Todo-Poderoso. E o Senhor me ouve, o Senhor me atende. O Senhor sabe quem eu sou, sabe a minha fraqueza, a minha limitação, sabe que eu sou pecador, mas pela tua infinita graça, misericórdia, amor e perdão em Cristo Jesus, o Senhor permite, no nome de Jesus, na mediação única e suficiente de Jesus, que eu me achegue até a ti, ó Deus, e peça: Senhor, derrama sobre a vida da tua igreja conhecimento, sabedoria, entendimento na palavra, para que nós possamos ter vida de oração na palavra, conhecimento para a oração na Bíblia Sagrada, para que aí sim nós possamos entender o propósito da oração para o cristão. Jesus orava, mas ele conhecia o Deus da palavra, ele conhecia a palavra de Deus. Então ele orava com autoridade, ele orava com uma intimidade tal que só ele pôde ter, porque ele conhecia todo o ser de Deus. Nós somos limitados para conhecer todo o teu ser, mas a tua palavra nos revela a tua glória, os teus propósitos, revela a tua vontade, o teu querer, revela a tua suficiência. E com isso, Deus, nós podemos conhecer a ti, através da palavra. E assim, conhecendo ao Senhor, o teu poder, a tua glória, a tua misericórdia, o teu amor, o teu perdão em Cristo Jesus, podemos orar na mediação única e suficiente do nome de Jesus. Ensina-nos a orar, Pai. Quando orarem, quando nós orarmos, saibamos orar. Saibamos nos comportar diante do Senhor. Saibamos nos portar como pecadores diante de um Deus maravilhoso, gracioso, perdoador. Saibamos nos portar e comportar diante do Senhor, entendendo o nosso lugar e o nosso papel nesse privilégio de sermos chamados filhos de Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Assim oramos e pedimos pela vida da tua igreja espalhada sobre a face da terra, de forma muito especial pela segunda igreja presbiteriana do Brasil em Volta Redonda. E assim oramos agradecidos e o fazemos no santo nome de Jesus. Amém. Marco Antônio Moura Marcondes, Marquinho, Deus abençoe a sua vida. Nossa irmã Dalva, a Geisiane Azevedo, Leandro Estevão, Sérgio Coutinho. Deus abençoe a vida do Sérgio, Deus abençoe a vida da Marinalva Bezerra e também, acho que os demais. Aninha Costa, Deus abençoe a sua vida, Aninha. Jaqueline Machado, a Jaqueline Machado é lá de Barra de São Francisco, lá de Vila Paulista. Bênção te ver aqui, Jaqueline. E a todos os demais, a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a família, a bênção do Senhor sobre a nossa igreja, a bênção do Senhor em Cristo Jesus sobre a segunda igreja presbiteriana de Volta Redonda e toda a igreja do Senhor espalhada sobre a face da terra. Amém? Se Deus assim nos permitir, amanhã às 19h30 estaremos aqui para transmitir o nosso estudo bíblico. Até lá, se Deus assim nos permitir. Amém?